Aqui comigo eu tenho este livro que já é conhecido por você, que é nosso telespectador aqui do programa Atuação. Um livro importantíssimo que foi lançado para tratar a respeito de diferentes olhares de profissionais que tratam, estudam, falam e trocam também figurinhas a respeito do autismo. Aqui comigo eu tenho duas figuras importantes para a criação desse livro e que fazem muita questão de, sim, sempre falar a respeito do autismo para que este assunto, este tema e os diversos conhecimentos, as formas de lidar com isso possam chegar a cada vez mais pessoas, a cada vez mais famílias e transformando esta jornada em algo também mais leve à medida que você tem mais apoio. É um prazer recebê-los aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora. Também, Gabriela, obrigada, Cláudia. Pela segunda vez estar aqui com você. É sempre um prazer poder recebê-los aqui para tratar desse tema que é tão importante e tão pertinente nos dias de hoje, principalmente. A gente vê aí quantas famílias também que têm suas vidas transformadas, né? A partir do momento que entendem realmente o que é ter o diagnóstico e a possibilidade que ele te dá, não como uma sentença, mas sim como ajudar a sua criança. Exatamente, até porque ser autista não é capacitismo. Né? Então a gente consegue sim trabalhar, né, Cláudia, desde que iniciado precocemente, as crianças têm uma boa evolução, né? As crianças conseguem evoluir desde que você tenha uma atenção. E a gente trouxe a questão do livro, inclusive, por conta até do preconceito, né? Muitas vezes falou-se em autismo, todo mundo já traz uma incapacidade na pessoa. Exatamente. E às vezes esse preconceito começa dentro de casa. Sim, né? Eu acho que é muito a nossa falta de informação também e de ser uma informação muitas vezes muito rasa. De, mas que é isso? Que problema que gera isso aí? Né? Às vezes é isso, mas eu acho que é muito mais o lado da gente pensar, tá, mas o que eu tenho que fazer para lidar com isso então? Exatamente. Então, Gabriel, eu estava pensando, quantos autistas já passaram por mim em escola, embora eu não sou professor, né? Mas o que nós fazíamos na ocasião? Antes do autista entrar em sala de aula, juntamente com a equipe pedagógica da escola, a gente preparava os alunos que iriam estar recebendo essa criança autista. Porque é uma troca, eles são muito inteligentes, né? Então você vai ensinar alguma coisa, mas você também aprende muita coisa. E há quantos anos já nesse trabalho, nesse contato? Comigo, na questão da inclusão, eu estou há mais de 20 anos dentro da inclusão. A questão do autismo de 2013, 2014 para cá, quando eu comecei a visitar a escola e perceber a dificuldade de um ou outro profissional no enfrentamento. E numa época também em que praticamente não se falava sobre o assunto. Exatamente. O meu primeiro paciente autista foi há 18 anos atrás. Olha só. Não se falava de autismo. Aliás, nós não sabíamos o nome. Né? Então, até foram nomenclaturas que foram mudando ao longo do tempo. Foram mudando ao longo do tempo, né? E hoje a gente consegue também ver que o pessoal, tipo assim, acha que é frescura muitas vezes e que é moda, principalmente quando a gente fala em nível 1 de suporte, né, Cláudia? Sim. E isso é uma coisa importante, a gente mostrar que não é frescura. O que eles sofrem, O que às vezes pode ser mais difícil de lidar, porque como é um nível de suporte mais leve, assim, digamos, né? Que não precisa de tanto apoio para tantas atividades. Então, às vezes, a pessoa não consegue nem se entender dentro do espectro. E nem entender ou se identificar que ela está dentro do espectro. E ela tem que lidar com todas as questões que ela tem, mas sem saber que ela pode ter auxílio e aonde procurar esse auxílio. Exatamente. Acaba sofrendo sozinho muitas vezes. E a proposta do livro é exatamente esta. É dentro da área da saúde, dentro da área da educação, na assistência social e principalmente as famílias que estão envolvidas no TEA, de capacitá-los, né? De informar, trazer informações recentes, verdadeiras, para um enfrentamento mais suave, para que a gente possa lidar com isso de uma forma mais suave. Cláudio, e como que esse contato, essa parceria sua com a doutora Paula surgiu? Então, lá atrás, né, eu
sonhei, né, isso eu compartilho com todos os autores, em ter um livro, até por saber e ter passado em diversas escolas e perceber a dificuldade dos profissionais que lidavam até então, chamando os autistas naquela ocasião, a doutora deve saber disso, de estranho, de esquisitos e tal, por aí afora, né? E aí o que acontece? Eu comecei a escrever, mas eu percebia que quanto mais eu tentava escrever, menos o texto ficava legal, porque eu não tinha informações adequadas nos demais níveis que eu não tenho conhecimento. E aí comecei a convidar um a um. Eu penso que a doutora Franciele foi minha terceira ou quarta opção de convite, não foi? Lá no seu consultório, junto com o doutor Guilherme, né? Que é dentista que faz parte no livro, né? Nesse primeiro livro que você tem nas suas mãos, Gabriela, nós temos 18 autores aí. Sim. Nesse novo que sai agora, e já vou falar aonde nós vamos estar distribuindo, nós temos 26 autores. Olha só que bacana. E eles são distribuídos aqui, ó. Você pode observar nas minhas mãos que eles têm cores, inclusive, conforme aí vai mudando também os títulos, as abordagens, para que fique realmente bem marcado aí cada participação, cada profissional. E quando você fala, Cláudio, em ter conhecimento nas demais áreas, é porque a gente vê que no autismo se precisa de suporte em diversas especialidades realmente, né? É um tratamento, algo que precisa ser feito de forma multidisciplinar, integrada. Perfeitamente. Eu vou dar uma pinceladinha, porque eu quero que você leia o nosso livro que vai sair aí, né? Vou dar só um spoilerzinho. Esse próximo livro eu vou contar um pouco das minhas experiências, embora não sendo professor, mas em escola e em sala de aula, de alguns alunos que por mim passaram e eu pude aprender muito e poder escrever um pouquinho a respeito. Dentro do nível que ele foi classificado no autismo, vários outros comportamentos diferentes, portanto, não são iguais. É do mesmo nível de suporte, mas não são iguais. Então, isso que eu trouxe, e são crianças com altíssima habilidade. Tem mais à frente uma outra autora que é de alta habilidade, que também escreve conosco. Então, eu procurei trazer as minhas experiências, né, para o livro, porque pode ser que vai de encontro em outra cidade, até mesmo fora do Paraná, que vai ter essa mesma experiência, essa mesma vivência, vai servir de experiência para outros professores. E a gente tem aqui a doutora trazendo informações para a gente, inclusive da área nutricional. E até antes da gente entrar aqui no estúdio, eu perguntei para ela, é verdade esse negócio que o intestino é como se fosse o segundo cérebro e que ele tem uma função importantíssima no nosso organismo, a esse ponto? Exatamente. Dessa vez eu vim falando do eixo cérebro-intestino, né? E da importância. Porque muitas vezes as pessoas se apegam na nutrição só na questão seletividade. Mas o que é muito presente. O que já também é muito presente, né, no autismo. Mas a questão intestinal também é um problema muito presente. Ou de obstipação ou de diarreia. Né? E aí a gente sabe que nós temos hormônios produzidos no intestino. Então 70% da serotonina é produzida no intestino. Verdade. E isso traz o quê? O hormônio do bem-estar. Da calma, de você estar bem. Então, talvez você pega uma criança aí com um intestino muito desregulado, ou em diarreia, ou em obstipação, e aí a gente começa a ver que essa criança talvez é um pouco mais agressiva, ela não consegue se controlar, se autocontrolar. Essa regulação emocional é mais difícil. Ela é mais difícil. Então, assim, e também, assim, outras questões, como, por exemplo, desfraude, acaba sendo mais tarde. Por quê? Porque ela tem um problema intestinal. Algumas têm sensibilidades como alterações com glúten, com leite, né? E muitas vezes é a única coisa que ela come. Então, junta tanto a questão intestinal como a seletividade alimentar. O que ela aceita, ao mesmo tempo, é o que não faz tão bem assim para ela nesse nível. Exatamente. E eu trouxe esse conhecimento até para entender que não é normal. Porque muitas vezes as pessoas falam, é do autismo. Não, não é normal. Dá pra gente trabalhar, dá pra gente cuidar dessa questão. Principalmente por quê? Porque hoje em dia a gente está em alta falando do intestino e falando da importância dele para todos os processos de saúde mesmo das pessoas, né? Então, assim, lá no intestino a gente começa tudo, para falar a verdade. Resistência à insulina, a questão até do estômago, muitas vezes reflete no intestino. Uau. Então, tudo isso, a gente tem que ter um olhar
para a criança inteira, eu falo, não é só para uma questão. Inclusive, o intestino pode trazer seletividade alimentar. Então, é uma questão que... Às vezes a gente acha que é só do paladar, né? Da textura, de não gostar daquele alimento na boca, e não é. Não é. E assim, eu até falo que a seletividade, ela vem de uma dor, e muitas vezes pode ser uma dor intestinal. Então, a gente tem que sempre estar atento à criança inteira, a tudo que a criança sente. E eu falo que quando eu atendo, eu tento entrar na vida da criança para poder entender o que está acontecendo com ela e por que ela está tendo esses problemas, tanto intestinais, ou seletividade, ou qualquer outro problema que a gente pode diagnosticar de nível de deficiência de nutrientes. A causa pode ser algo muito mais profundo dentro do dia a dia dela, então por isso esse aprofundamento ali no consultório, no contato com a família. Exatamente, por isso mesmo. Interessante. Isso vai estar aí no segundo livro, doutor? Isso. Nesse segundo livro já eu estou abordando curiosíssima. A parte intestinal e as emoções. Então, assim, a importância do intestino para as emoções da criança autista. Mas não só da criança autista, da criança, de qualquer pessoa, para falar a verdade, né? A gente só puxa a questão do TEA porque a gente vê que é muito frequente, mas seria em todos os casos. Tem essa relação mais estreita, então. Exatamente. Nossa, que bacana. E olha, para que esse livro realmente possa chegar nas nossas mãos, assim como eu seguro esse outro livro aqui, é importantíssimo que a sua ajuda também venha acontecer. Vocês estão em uma campanha que é fundamental para que esse conhecimento, toda essa vivência, possa de fato ajudar famílias e possa ajudar pessoas a entender muito mais sobre esse universo. Verdade, Gabriela. Até mando um abraço a todos os companheiros Lions do Brasil, não só de Londrina, não só do Paraná, do Brasil, porque é um dos grandes parceiros nossos, né, o Lions, e temos, ainda sábado agora participamos de uma reunião dessas, né, e até quero também deixar a informação aqui de onde nós vamos estar. Já temos alguns lugares para estarmos entregando o livro. Agora, no dia 1º de abril, às 18h30, na Biblioteca Pública de Cambé. E o nosso abraço ao prefeito Conrado, que, sensível à causa, assinou uma carta relativa às questões do autismo. Não só ele, nós vamos estar em breve também. Lembra aí para mim, doutora? Bandeirantes. Cornélio Procópio com o prefeito Rafael Sampaio. Em 1º de maio, o prefeito Bruno Santa Rosa. Paranavaí, em breve, não tenho ainda a data de quando vamos estar aí, mas é o prefeito Maurício, né? Enfim, vamos estar visitando vários municípios, entregando gratuitamente esse livro. Portanto, a gente precisa muito da ajuda de vocês para a gente fechar e ter a maior quantidade possível de livros. Nós estamos, para falar a verdade, na finalização do livro, ele já está pronto, porém, nós não mandamos ainda para impressão, porque agora nós estamos arrecadando, né, patrocínio para impressão do livro. Então, nós estamos aqui até para falar, né, que se você é empresário e quer participar desse livro como um amigo do autismo e que quer disseminar informação de qualidade com profissionais formados na área, pode entrar em contato com a gente, né? O Cláudio pode passar. O telefone está aí na tela. Telefone. É esse mesmo, né? Eu tô um pouquinho aqui... É o 43... Tô com dificuldade de enxergar. 999-830612, né? Isso. E acabamos produção, eu acho que tem um 9 a mais aí, mas quem tá em casa tira um 9 da frente que vai ficar tudo certo. Isso. No GC. Isso. 3916-0616? 0612, ó. E eu que li errado agora, hein? Tá difícil. Ô, produção, arruma pra mim aqui no GC, por gentileza, que é por esse telefone, só tirando um 9 aí, que você consegue conversar com o Cláudio pra saber. Uma outra opção também é entrar em contato através do próprio Instagram. Perfeito. Isso. Temos o Instagram Vozes do no livro, Espectro. né? E o nosso Instagram, Cláudio Autismo ou Vozes no Espectro. E assim você tem a possibilidade de contribuir para a disseminação, então, desse novo livro. Essa aqui é a outra edição, mas uma nova, já foi escrita e está aí à disposição. Muito obrigada pela presença de vocês, por esses conhecimentos passados aqui, essa vivência de vocês. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. E eles estão aqui exatamente para pedir a sua ajuda, para pedir, então, que você também possa participar, fazer parte desse momento e que possa, de fato, colaborar
em relação ao lançamento do livro que vai ser colocado aí. Agora o que eles precisam? De verba para poder imprimir, né? Para poder chegar nas suas mãos. E em diversas cidades, esse livro, essa nova edição, vai ser levada, vai ser trazida de forma gratuita. Então você, através do número que agora está certinho aí na sua tela, 999830612. Entre em contato com o Cláudio e pode fazer aí a sua participação, a sua doação.